Boa noite a todos aqui presentes no auditório Mariano Gago de Letras S e aos que em casa nos estão a acompanhar através do canal do YouTube do Pavilhão do Conhecimento. Muito obrigada por se juntarem a nós nesta grande celebração da ciência que é a Noite Europeia dos Investigadores. Como sabem, o tema deste ano gira em torno do Pacto Ecológico Europeu e as nossas sessões de hoje, de uma forma ou de outra, estão ligadas aos tópicos que dele decorrem. Antes de avançarmos para a nossa primeira sessão, a palestra A Importância do Conhecimento na Transição para o Antropoceno, gostaria de lançar o apelo aos presentes e às pessoas também em casa para colaborar na avaliação deste evento. Eu sei que já ouviram isto bastantes vezes hoje, mas volto a reforçar. Podem ler o QR Code que encontram um pouco por todo o edifício ou seguir o link que podem encontrar também na descrição do vídeo e contamos com a vossa colaboração. Sem mais delongas, vou passar a palavra ao professor Alexandre Quintanilha, que é um cientista consagrado que dispensa qualquer tipo de apresentação, e eu peço que recebam com uma salva de palmas. Bem, muito boa noite a todos. Queria agradecer estarem aqui para me fazerem companhia durante esta conversa um bocadinho sobre esta questão de onde é que nós estamos atualmente em relação não só ao clima. Eu vou falar bastante do clima, mas não só. Vou também falar um pouco sobre os desafios na área das ciências da vida, que são as duas áreas que eu conheço. Não gosto de falar de coisas que não conheço ou que não conheço bem e, portanto, é sobre estas duas que eu gostaria de vos falar. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui convosco, para estar nesta noite dos investigadores. É com muito prazer e sinto-me muito lisonjeado por ter sido convidado para estar aqui convosco. Acho que é uma iniciativa ótima, excelente e, portanto, espero que a repitam por muitos anos. Eu decidi falar um bocadinho sobre aquilo que nos preocupa, mas também aquilo que nós já fizemos para ir ao encontro de alguns desses desafios. Não só nas ciências do clima, que são, como devem imaginar, multidisciplinares, não é? O clima tem a ver com os oceanos, tem a ver com a agricultura, tem a ver com a saúde, tem a ver com as cidades, tem a ver com muitos dilemas. E para mim é também um pouco voltar ao meu passado. Os 20 e poucos anos que eu passei nos Estados Unidos, uma grande parte desse tempo foi precisamente numa altura em que quase ninguém falava sobre questões do clima. Foi nessa altura que eu também me envolvi muito com aquelas pessoas que estavam no início das medições da concentração de CO2 na atmosfera. E, portanto, também me dá um prazer particular voltar a revisitar o passado, tanto mais que atualmente estamos na Assembleia da República a finalizar uma lei de bases do clima, que já está muito avançada. É extraordinário porque tivemos 8 propostas diferentes, de vários grupos parlamentares e das deputadas não inscritas, portanto, tentar fazer um bolo que seja coerente com 8 propostas diferentes leva tempo, não vai ser tudo aceito, como é óbvio, mas tem sido muito desafiante. Falando onde nós estamos, não é? E falando um bocadinho de alguns números, vocês conhecem. Isto é um tema de tal maneira debatido nos meios de comunicação que há aqui muitas coisas que não são novidade para vocês. A primeira é que eu não sei onde é que é o botão do meio, o laser. A primeira é que a temperatura do planeta Terra, em média, já aumentou 1,2 graus centígrados. E que é superior nos continentes do que nos oceanos, mas também nos oceanos tem havido um aumento da temperatura. Em algumas regiões do planeta, principalmente nas regiões perto do Ártico, a temperatura já aumentou perto de 7 graus centígrados. Portanto, isto são alterações
dramáticas para muitos sítios onde a temperatura está a ser alterada. E o que é mais extraordinário em relação a isto ainda é que as pessoas que começaram a estudar, foram dois essencialmente, um na Suécia e outro nos Estados Unidos, que quando começaram a estudar as propriedades dos gases de efeito de estufa, o CO2 em particular, no fim do século XIX, já tinham previsto, que é uma coisa que eu acho extraordinária, já tinham previsto que se a concentração de CO2 na atmosfera duplicasse, a temperatura média do planeta aumentaria 5 graus centígrados. Nós ainda estamos longe de duplicar. Ela, antes da era industrial, era de 280 partes por milhão. Ela agora está em 415. E o mais preocupante é que continua a aumentar. Já houve 25 conferências das partes, das COPs, por esse mundo fora, e ela, apesar destas reuniões internacionais com toda a gente, o CO2 não parou de aumentar e aumentar a velocidade crescente no processo. Portanto, há qualquer coisa que verdadeiramente temos que fazer. Já perdemos 1/3 das florestas que existiam no planeta há 10 mil anos atrás. Isto corresponde a aproximadamente 2 vezes a área dos Estados Unidos da América. E metade desta perda de florestas aconteceu no último século. E está a ser acelerada também neste momento. Em 2019, a Groenlândia perdeu 3,5 vezes 10 levantado a 11, isto são 11 zeros a seguir, toneladas de gelo, o que corresponde a um lago com a área de Portugal e 5 metros de altura. E o nível do mar está a aumentar 2, 3 milímetros todos os anos e está a aumentar esse valor. Os eventos extremos também não preciso vos convencer, todos os dias temos imagens dos grandes fogos. Eu há 3 ou 4 anos atrás estivemos nas Montanhas Rochosas dos Estados Unidos e na primeira semana não se viam as montanhas, porque metade do continente norte-americano estava coberto de fumo e, portanto, só passado uma semana é que nós finalmente vimos as montanhas, que era o que nós queríamos. Foi para lá que fomos para ver isso e durante uma semana não vimos. Os refugiados climáticos também estão a aumentar por todo o lado, a biodiversidade está a diminuir, as doenças zoonóticas estão a aumentar e eu vou falar disto um pouco mais tarde. E porque as temperaturas estão a aumentar e, portanto, os vetores de transmissão dessas doenças também estão a sobreviver em temperaturas que antigamente eram temperadas e agora estão mais quentes. O CO2 na atmosfera já aumentou 280 para 415 e muitos outros gases de efeito de estufa. Agora começa-se a falar muito no metano, porque é um gás muito mais importante que o CO2, mas que felizmente existe em concentrações muito mais baixas. E, portanto, ainda não está a ter o mesmo efeito CO2, mas também com o aumento da temperatura, as regiões geladas das tundras soviéticas e do Canadá, que têm muito metano armazenado, também está a libertar esse metano a pouco e pouco no processo. E as megacidades, as cidades com mais de 10 milhões de habitantes, são particularmente preocupantes, porque uma megacidade tem, por definição, mais de 10 milhões de habitantes, tem provavelmente 30 ou 40 milhões de cães, gatos, galinhas, perus, o que quer que seja, e trilhões de vetores, carraças, mosquitos, baratas, ratos, montes de coisas no género. E, portanto, é o sítio ideal, com uma concentração de carne humana extraordinária, para que as doenças infecciosas se propaguem com grande velocidade, mais ainda porque, em geral, nas grandes cidades são ilhas de calor, em que a temperatura no interior da cidade é 4, 5 graus mais elevada do que na área circundante da cidade. E, portanto, as questões das alterações climáticas são ainda mais preocupantes nas cidades e também com a questão das doenças não infecciosas, que também estão a aumentar por muitas razões. Não tem só a ver com o ambiente, tem a ver com os estilos de vida, tem a ver com a forma como nós mudamos a maneira de vivermos o dia-a-dia. E estes números são, eu acho que vale a pena passar um bocadinho de tempo a olhar para eles, porque têm aqui alguns aspectos que mostram algum otimismo,
mas também, no geral, são preocupantes. Se vocês olharem para o consumo de energia per capita, nestas unidades, não interessa, megawatts-hora, em 1965, em 65 eu tinha 20 anos, estava a meio da universidade, e vejam as regiões, as grandes regiões do planeta em 1965, e os valores eram muito conhecidos. Os Estados Unidos eram 3 ou 4 vezes mais do que a Europa, a China pouquíssimo, era 10 vezes menos, a Índia era 20 vezes menos, a África era parecida com a China. Passados 25 anos, estes valores continuam a subir ligeiramente nos Estados Unidos e na Europa e sobem muito significativamente nestas outras regiões onde está a maior parte da população mundial. E, portanto, vocês veem que na China mais do que triplicou, na Índia também, em África aumentou 50%, e agora chegamos a 2019, que é o último ano em que eu consegui dados, em que nos Estados Unidos já está a começar a diminuir, porque as energias renováveis estão a começar a penetrar, a pouco e pouco. Na Europa também já começou a diminuir um pouco, mas no resto do planeta ela continua a aumentar. E por uma razão muito simples, esta gente que vive aqui também quer ter o mesmo conforto que nós temos na Europa e nos Estados Unidos, porque é que não vão de querer viver da mesma maneira que nós vivemos, não é? E até acham que nós já fizemos os estragos e agora queremos que eles não sigam as regras que estamos a tentar impor, não é? Onde é que nós estamos em relação às ciências da vida? E eu também queria dar um pouco um flavor daquilo que são notícias recentes, muito recentes, daquilo que a tecnologia aplicada à vida tem nos dado a conhecer. São tudo notícias que não têm mais do que 3, 4 anos de vida. O bebê que nasce meses após a morte cerebral da mãe, em que ela está morta cerebralmente e, portanto, oficialmente está morta, mas é mantida viva, os seus órgãos são mantidos vivos para que a criança, o feto, possa nascer. Portanto, ela é mantida mais umas 6 semanas em vida, com o sistema circulatório a funcionar e respiratório, etc. E depois para dar mais 4 órgãos a 4 pessoas, e depois desligam as máquinas e a criança sobrevive e as 4 pessoas têm órgãos novos e ela depois fisiologicamente também morre. Crianças com 3 progenitores, muitos daqui que estudam doenças genéticas graves sabem que algumas doenças genéticas neurodegenerativas e outras têm a ver com mutações no genoma das mitocôndrias, que têm muito pouco DNA, mas que, por serem o órgão principal responsável pela produção de energia que as células precisam, bastam pequeninas alterações para que possa criar estragos significativos. E aqui a ideia já foi feita em animais, também já foi feita em humanos, que é o casal que sabe que transmite, aliás, as mitocôndrias só vêm da mãe, a gente só recebe mitocôndrias da mãe, portanto a gente recebe um bocadinho mais da mãe do que do pai, mas neste caso o ovo fertilizado, nesse ovo fertilizado, o núcleo é transferido para um outro ovo também fertilizado, mas de uma mulher, de um casal em que a mulher não tem essa doença degenerativa e, portanto, a criança que nasce não vai ter essa doença, e mais importante ainda é que não a vai transmitir a todas as gerações futuras, porque deixou de ter essa doença, de ser transportadora dessa doença. A biónica, também hoje já é possível a uma pessoa ter um chip na cabeça e só a pensar, transmitir através do chip para um computador e o computador para um robô conseguir ir buscar uma chávena de chá e trazer à boca da pessoa. Uma mulher tetraplégica, é o exemplo que a gente vê no YouTube, consegue ver dessa maneira, e agora já é possível
que ela só a pensar consiga o computador escrever o que ela está a pensar no processo. Portanto, são avanços muito recentes e são fascinantes e ao mesmo tempo um bocadinho assustadores, não é? Porque nesta altura é ela a dar ordens ao computador. O que é que vai acontecer quando for o computador a dar ordens sem a gente saber ao cérebro da mulher? A técnica de CRISP, que deu o prémio Nobel a 2 mulheres o ano passado, uma francesa e outra americana, e que é capaz de substituir letra a letra no ADN. Vocês lembram que tem 4 letras e pode substituir letra a letra aquilo que está na fita do DNA e, portanto, ser usada para melhoramento. Já foi feito em plantas, já foi feito em animais, já foi feito em bactérias, para fazer aquilo que se chama evolução dirigida, que é produzir bactérias que construam enzimas parecidas com aquelas que tinham anteriormente, mas agora com uma ligeira modificação para poderem fazer uma coisa completamente nova no processo, ou até a vida sintética, que é produzir cromossomas inteiros para substituir dentro, para já só em micro-organismos, mas qualquer dia vai, se calhar, evoluir. A agricultura celular, que é a produção de carne no laboratório, a gente, em vez de ter que matar vacas e porcos e galinhas, eu já comi comida, carne com sabor a galinha, feita no laboratório. Quer dizer, não é nenhuma delicatesse, mas a gente, com os molhos todos que se põe, não é muito diferente. Tem mais ou menos a mesma consistência, mas o mais interessante agora é produzir leite materno para mulheres que não conseguem produzir leite para os seus filhos e que, através de células mamárias, conseguem produzir leite no laboratório para que a criança possa ser amamentada, já que há esta ideia de que, se calhar, o leite materno é natural e, portanto, é capaz de ser melhor do que o da garrafa, e isso já está a conseguir acontecer. A precision medicine também é muito falada, as grandes farmacêuticas só falam disto porque querem vender cada vez mais novos fármacos. E eu tirei daqui um exemplo muito curioso que eu li há muito pouco tempo, de um caso de afro-americanos, a etnia afro-americana nos Estados Unidos, em que se percebeu que as mulheres têm níveis de um certo tipo de cancro de mama superior ao resto da população americana. E eles descobriram que eram pessoas que eram descendentes de africanos que vinham de regiões da África onde havia pouco leite, não havia muitos bois, nem cabras, nem nada disso, e, portanto, essas populações alteraram um gene para que a absorção do cálcio fosse muito mais eficiente que o resto da população, para sobreviver. E agora, 200 anos depois, na América, em que leite não falta e as pessoas comem quantidades enormes de queijo e de leite, elas estão a absorver mais cálcio do que deviam e, portanto, estão a aparecer com certos tipos de cancro que não tinham anteriormente, e é a tal questão de tentar perceber qual é a origem genética de algumas das doenças um pouco estranhas que não se percebia porquê. Este exemplo do Beyond X and XY tem a ver com a história de uma jovem, agora são 2, mas que eu quero contar é a história de uma jovem, aí há uns 6 ou 7 anos atrás, que foi impedida de participar nos Jogos Mundiais em Berlim, uns 2 ou 3 meses antes de ir para a competição, porque foi na altura em que começaram a fazer testes genéticos aos atletas, e descobriram que ela não era XX, que ela era XY. E, portanto, ela não era ela, era ele. Era homem. Mas não tinha os receptores que eram importantes para que as hormonas produzidas pudessem ter efeito na diferenciação sexual. E, portanto, ela fisicamente, exteriormente, era uma mulher, tinha os órgãos internos não muito desenvolvidos, mas não fazia a mais pequena ideia, porque sempre achou que era mulher e afinal não era. E isto ainda está a causar grande discussão sobre como é que a gente vai distinguir quem é que vai competir com quem nos Jogos Olímpicos no futuro. E o último exemplo é também aquele caso da Cambridge Analytica, que toda a gente achou que
tinha influenciado as eleições nos Estados Unidos e em Inglaterra. E eles disseram que com 300 likes no Facebook eram capazes de prever melhor o comportamento de uma pessoa numa situação de incerteza, não é? Vou votar neste ou vou votar naquele, não tenho bem a certeza. Com 300 likes eles sabiam como é que podiam influenciar para que votasse naquela pessoa em vez da outra pessoa. E eu costumo dizer, a brincar, que com 30 likes se calhar conseguem perceber melhor do que um colaborador de trabalho, com 100 likes melhor que um amigo, com 300 likes melhor que o cônjuge e se calhar com 1000 likes melhor que o próprio, o que é que quer e como é que se vai comportar nessas situações. Surpresas. Alguns de vocês também já viram este slide, eu já o mostrei várias vezes, porque acho que também faz-nos acordar. O facto de 2/3 das células no nosso corpo não são humanas, nós 2/3 são bactérias, fungos, parasitas e por aí fora. 95% da informação genética que transferimos não é humana, 80% é de vírus. Portanto, nós temos trilhões de inquilinos a viver connosco que não têm vantagem nenhuma em nos eliminar, porque se nos eliminarem deixam de ter sítio para viver. E, portanto, a maior parte destes inquilinos ou se adaptam a nós ou nós nos adaptamos a eles, e aqueles que não se adaptam morrem ou não sobrevivem. E 99,9% de todas as espécies já desapareceram, o que também é um reality check que eu gosto muito de mencionar, porque também aqui muitas vezes digo, eu ainda não fui convidado, nunca fui convidado para ir falar naqueles estados americanos em que não se ensina a evolução. E nas escolas, a evolução não é ensinada, ou se é ensinada ao mesmo nível da creation theory, as teorias da criação, e eu nunca fui convidado, mas acho que sei porquê, porque se eu fosse lá eu diria que se eles acreditam que cada espécie foi criada uma de cada vez por alguém, ele ou ela, ou they, como agora está na moda, essa pessoa ou esse ser ou era incompetente, porque já 99,9% já desapareceram, ou então era sádico, porque criava espécies para depois as destruir, porque pelos vistos não serviam para o nosso planeta. O impacto do conhecimento, agora voltando ao ambiente. O impacto do conhecimento no ambiente. Eu pus aqui uma longa lista de coisas que alguns de vocês são muito jovens, se calhar nunca ouviram falar, outras já ouviram falar de certeza, não é? E lembro também um livro que para mim foi um livro absolutamente fundamental na minha educação, o livro da Rachel Carson, em 62. Eu estava a acabar o liceu naquela altura, e que se chama Silent Spring. Quem é que já leu o Silent Spring? Ninguém leu o Silent Spring. É grave. Isto foi o primeiro grande livro sobre os problemas ambientais no planeta. Eu tenho aqui alguns exemplos de uma ponte que caiu por causa do vento. Ela tinha sido mal calculada e, portanto, com o vento começou a oscilar e partiu e caiu. Uma ponte enorme nos Estados Unidos. O Great London Smog, que foi das coisas mais assustadoras que aconteceram em Londres na altura. As várias doenças, houve 4 ou 5 grandes doenças no Japão durante este período, que tinha a ver com descargas de cádmio, desculpa, não é Ca, é CD, cádmio, mercúrio e outras coisas no meio ambiente. As chuvas ácidas, eu trabalhei nas chuvas ácidas quando estava em Berkeley. E hoje, quem é que fala de chuvas ácidas? Vocês já ouviram falar de chuvas ácidas? Desapareceu do radar. Ninguém fala de chuvas ácidas hoje em dia. E não desapareceram totalmente, não é? O chumbo nas tintas e nos brinquedos, que deixou de ser permitido agora. Eu, quando cheguei a Portugal,
eu já contei esta história, não sei se é vocês, mas eu quando cheguei a Portugal, eu gosto de cozinhar. E quando cheguei a Portugal continuei a cozinhar e passado um mês comecei a ter dores nas costas. E naquela altura não era velhice, era outra coisa de certeza. E eu percebi que a bancada da cozinha em Portugal é mais baixa do que nos Estados Unidos. Não é? E, portanto, eu pedi para virem à nossa casa substituir para a bancada um bocadinho mais alta, para eu não ter que estar curvada, a cortar, não sei o quê. E depois pedi que fosse em madeira e pedi que fosse pintada com uma tinta translúcida para ver a madeira e para ser impermeável por aí fora. E fui a uma loja de tintas no Campo Alegre, que vocês devem conhecer, ali na esquina em frente ao Botânico, não é? Há muitos anos atrás, em 91, e cheguei lá e disse, eu estava à procura de uma tinta translúcida, o senhor muito simpático, e eu disse, eu queria uma tinta translúcida, não é? E eu disse, temos várias, não é? E ele mostrou-me, e depois eu perguntei, e sabe se tem chumbo? E ele diz, tem chumbo. Como quem diz, este senhor de certeza quer chumbo na tinta. E, portanto, eu tive que trazer uma latinha de tinta dos Estados Unidos para pintar a minha bancada. Hoje em dia já não há, já não se vende tinta com chumbo, nem se brinquedos com chumbo no processo. O grande desastre de Bhopal, com o derrame de cianeto, o buraco do ozono, também já não se fala muito no buraco do ozono, ele está em parte resolvido. O desastre de Chernobyl, eu incluo isto porque isto foi o desastre ambiental em relação a isto, ainda hoje se está a sentir em muita da população que vive em Nova Iorque. Aquilo que tiveram que respirar durante meses depois das torres caírem foi absolutamente devastador. Ainda há muita gente a morrer com efeitos daquilo que foi os efeitos da queda daqueles dois grandes edifícios. E depois, isto que aparece todos os anos, não é? Quer dizer, ou todos os meses, agora os forest fires regularmente. Mas eu quis mostrar isto porque não são todas, mas uma grande maioria destes problemas, uma grande maioria destes problemas já foram em parte resolvidos. Agora, não há pontes que caiam por causa do vento. Não é? Hoje em dia, as chuvas ácidas estão mais ou menos controladas. O buraco do ozono também já não é um problema que era há uns anos atrás. Não desapareceu, mas não é um problema. E já não se vendem tintas com chumbo, já não se deita mercúrio para o mar, para os peixes ficarem contaminados. Portanto, há muita coisa que foi problema e que deixou de ser um problema tão grave. E eu acho que é importante também transmitir essa mensagem. Quando nós estamos a falar de desafios ambientais, há coisas que ainda são muito graves hoje em dia, as alterações climáticas são muito graves, o plástico nos oceanos é muito grave, mas houve soluções que a pouco e pouco foram desenvolvidas e hoje, por exemplo, há muita gente a desenvolver micro-organismos que possam digerir o plástico. Não é? E também há pessoas a fazerem engenharia genética da planta do tabaco para produzirem fibras na planta do tabaco que possam substituir as fibras usadas no plástico que nós consumimos normalmente. Portanto, há uma evolução em relação aos problemas que se vão desenvolvendo. Há outros que ainda não estão resolvidos. Não é? A questão, o Fukuyama no Japão, por exemplo, ainda não pode ser habitado por muita gente por causa dos resíduos radioativos que lá estiveram e que vão lá estar durante muito tempo. O impacto do conhecimento na saúde também é enorme. Está aqui uma longa lista de coisas que vocês assumem como sendo garantidas. Não é? O saneamento, não é? Quer dizer, o saneamento, antigamente, nas cidades, não era assim há tanto tempo. Em Lisboa e no Porto, o saneamento era pela janela. Não é? E chegavam à janela e gritavam, e vai água! Não é? Era uma água um bocadinho misturada com outras coisas, mas saía pela janela. Não é? Quem primeiro pôs saneamento nas cidades na Península Ibérica foram os árabes.
Os árabes não, os mouros. E, portanto, hoje já ainda há alguns sítios, e então no resto do mundo, há um terço do mundo que não tem saneamento, não é? Ou metade. Água canalizada, o facto de que o exercício e a nutrição são bons, a anestesia, as transfusões, a reanimação, são coisas que são de todos os dias, nós assumimos que os antibióticos, a vacinação, a contracepção, os esteroides, os analgésicos, os diagnósticos e rastreios não invasivos e preditivos, a procriação medicamente assistida e agora também a morte medicamente assistida, as smart drugs, os mood controllers, os transplantes, por aí fora. Isto são tudo avanços do conhecimento sobre desafios na área da saúde e que hoje, em muitos sítios, são perfeitamente acessíveis e são perfeitamente aceitos nessas sociedades. Mas há muitas que têm acesso limitado ou contestadas. Eu não sei se vocês se lembram, muitos são muito jovens, quando a procriação medicamente assistida apareceu pela primeira vez, a grande crítica, em todo o lado, mas tu queres ter um bebé proveta? Tu queres ter para o resto da tua vida um rótulo invisível aqui a dizer bebé proveta, foste feito num tubo de ensaio em vez da forma natural de fazer a criancinha? Não é? A questão da vacinação está na ordem do dia. As pessoas que acham que a vacinação é contra a natureza e que, portanto, não devem usar a vacinação, e há muita gente que não se quer vacinar. E se vivessem numa ilha isolada, eu até... tudo bem. Agora, são um perigo para o resto da população e, portanto, eu acho que é complicado. A questão da contracepção. Há muitos sítios no mundo em que a contracepção às mulheres não é acessível. Aliás, acho que houve um partido em Portugal que disse que se as mulheres... devia haver uma lei em relação às mulheres que se abortassem deviam ser esterilizadas. Não é? Estamos a falar do século XXI. Não estamos a falar do século XVI no processo. Não é? E, portanto, a própria anestesia, quando ela apareceu, houve muita gente que achava que a anestesia era perigosa, porque se a gente deixa de sofrer fisicamente, é capaz de deixar de ter empatia por quem sofre fisicamente. E não é um argumento tolo. Não é? A gente não sabe o que é a dor física, como é que vai ter empatia por quem tem dor física? Não é? Mas eu garanto que essas pessoas nunca iriam ao dentista e diziam: olha, não uso anestesia porque eu não quero perder a minha empatia. Não é? Quer dizer, não vai acontecer de certeza absoluta. Para não dizer muitas outras, a questão das smart drugs e dos mood controllers, que hoje em dia Portugal é um dos principais, um dos países que mais consome de mood controllers na Europa. Né? E, portanto, isto foi tudo, está a ser tudo ainda bastante contestado em muitos sítios. E há um grande leque de opiniões. Não é? Há um leque de opiniões em que há muitos que dizem que isto aqui tudo... Há pessoas que não... Há certos grupos que não querem transfusões de sangue, não é? Porque acham que não é natural a transfusão de sangue. Não é? Felizmente, em Portugal, não podem fazer isso aos seus filhos. Não é? Coisas são contra a natureza e é brincar aos deuses. Se a pessoa não consegue ter filhos, porque é que vai usar a procriação medicamente assistida, não é? Porque é que não arranja outro marido ou outra mulher ou adota uma criança? Qual é esta coisa de fazer um tubo de ensaio? Ainda por cima agora podem pegar no ovo e podem escolher os ovos que quiserem, podem selecionar os ovos que quiserem introduzir para se transformarem em crianças. Tudo isto é possível hoje em dia e é feito, não é? E há muita gente que não acha que isso deva ser feito no processo. Agora, eu também gostava de vos lembrar a todos que a natureza e o natural, para muita gente, representa um pouco o paraíso, a perfeição. A gente dá a impressão, aquela coisa na Bíblia inglesa, the fall. The fall é a queda do paraíso. A gente, é sempre a culpa dela, não é? A Eva quis comer a maçã, não é? E o coitadinho do Adão, que não tinha força de vontade, também comeu
a maçã. E porquê é que comeram a maçã? Porque queriam saber mais sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é? Era curiosidade. Eram curiosos. E, portanto, a curiosidade foi penalizada e foram corridos do paraíso. Portanto, o natural natureza é o paraíso e a perfeição. Isto é uma ideia muito antiga, é uma ideia muito poderosa e é uma ideia fácil de reforçar. Vocês não veem hoje em dia, a grande maioria dos anúncios na televisão, é que vocês devem beber isto ou fazer aquilo, porque isso é natural. Não é? Tem produtos naturais, é melhor para a saúde. O natural está como se fosse o paraíso perdido. E a natureza também não é vingativa, ela também não necessariamente, ela o que é totalmente indiferente, está-se marimbando para nós. Não é? A natureza já eliminou 99,9% das espécies existentes. Vocês acham que nós somos uma espécie especial? A natureza está-se absolutamente nas tintas para nós e para os outros seres que existem na natureza. Porque se a gente pensar garantir a alimentação e o conforto, é aquilo que mais tem transformado a natureza. Aquelas florestas todas que desapareceram no planeta foi para pôr agricultura e pastagens. Não é? Portanto, aquilo que nós temos em Portugal não tem nada a ver com o que era natural há 2000 anos atrás. Nada a ver, absolutamente nada. Aliás, nós comemos batatas que não são europeias, comemos milho que também não é europeu, bebemos chá e café que não tem nada a ver com a Europa. Portanto, não tem nada a ver uma coisa. O conforto e a alimentação é o que mais nós temos feito para alterar a natureza. 99% das espécies já desapareceram. As pragas, e não é só humanas, não é? Os castanheiros nos Estados Unidos morreram todos a uma determinada altura por causa de uma praga que os atacou. Mas morreram todos. Desapareceram. A planta do tabaco, por exemplo, foi volta e meia atacada por montes de vírus diferentes que as dizimaram completamente. Não é? As vinhas, que tiveram que ser substituídas porque também foram dizimadas, e foi porque apareceram vírus novos, como o nosso que ataca a nós, atacam às vezes as plantas ou atacam os animais. O oxigênio, as ultravioletas, a radioatividade são nocivos, todos eles são nocivos e são naturais. Não é? Aliás, a família imperial da Rússia, no princípio do século XX, ia para termas em Itália que tinham as maiores concentrações de radioatividade nas águas, porque achavam que era uma forma de limpar o interior. Não é? Bebiam água muito radioativa e limpavam o sistema todo, não é? E não só o sistema por dentro, se calhar também por fora. As colisões com asteroides são raros, felizmente, mas também são totalmente naturais. A inovação tem sido a grande modificadora da natureza e aqui, em termos de gracejo, até os fundamentalismos parecem serem naturais nos dias que correm no nosso planeta. Nos últimos anos, eu estou a aproximar-me do fim e eu queria recordar, assim, digamos, em termos muito gerais, o que é que nos últimos 40 anos, na segunda metade da minha vida, o que é que tem acontecido no planeta em que nós vivemos, não é? Doenças novas e velhas, as novas, aquela que já não se fala muito, mas que continua sem vacina, que é o HIV. O HIV já matou 40 milhões de pessoas, muito mais do que o Covid-19, não é? Já começou há 40 anos e ainda não temos vacina, não é? Temos tratamento, mas não temos vacina. Mas há muitas outras, a ébola e muitas outras que apareceram, e as velhas são aquelas que são resistentes aos tratamentos atuais. Há uma percentagem significativa de tuberculose que não é curável através de todos os tratamentos existentes neste momento. E, portanto, há resistência a antibióticos que estão a aparecer por todo lado. Os desafios da nutrição, que já estão a afetar Portugal. Não é? Nos Estados Unidos, se vocês saírem das grandes cidades, mas não só, metade da população são bolinhas, não é? Porque alimentam-se de hamburgers e de Coca-Cola
e, portanto, açúcar e gordura, e ficam bolinhas. São simpáticos, não é? Em geral, as bolinhas são mais simpáticas que os canivetes, não é? Está a chegar a Portugal a percentagem de jovens, crianças que são obesas é enorme neste momento, não é? A falta de água também fala-se um tempo. A temperatura do planeta está a aumentar, a esperança de vida em muitos sítios do planeta está a diminuir. Ela que tinha vindo a crescer há mais de 150 anos, há muitos sítios no planeta, por exemplo, na Rússia, ou em muitos países da África, a esperança média de vida está a diminuir nesta altura, em certos países. Então, nos Estados Unidos, a esperança média de vida nos Estados Unidos atualmente não sei se chega a 1 ano inferior ao que era há 10 ou 15 anos atrás no processo. E a população continua a aumentar. E é sobre esta questão que eu vou falar já a seguir. E isto que aqui está também não é novidade nenhuma para vocês, não é? O aumento na instabilidade dos mercados, da insegurança laboral, os paradigmas, não é? Quer dizer, a gente achou que certas formas de organizar a sociedade eram melhores e agora estão a aparecer muitas outras alternativas. As desigualdades estão a aumentar por esse mundo fora, não é nada de novo. Os fundamentalismos também. Vamos lá ver, o senhor dos cabelos cor de laranja, que esteve na Casa Branca durante 4 anos, é um exemplo perfeito disto, não é? Mas o senhor da China é a mesma coisa, o senhor da Índia é a mesma coisa, o senhor da Rússia é a mesma coisa, o senhor da Hungria e da Polónia se calhar não são tão exagerados, mas não estão muito longe, e muitos sítios em que eles estão a aumentar por todo o lado. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que está a haver, finalmente, uma desaceleração do crescimento da população mundial. E a taxa de crescimento atual da população mundial é de 1%. Quer dizer, aumenta 80 milhões por ano. Em 1960 era de 2%. Ok? Mas em números era a mesma, porque em 1960 a população eram 4 mil milhões e, portanto, aumentava 80 milhões e a população tem aumentado todos os anos, há mais de várias décadas, 70 a 80 milhões todos os anos. Mas a taxa de crescimento diminuiu. A taxa de fertilidade também diminuiu, é atualmente 2,44, era aproximadamente 5 em 1960. Portanto, o número médio de crianças que os casais ou as mulheres tinham em 60 era de 5, com uma grande variabilidade. Havia certos sítios em que era 10, 8, 9 e outros que era muito menos. Agora é 2,44. E os 2 últimos relatórios, um das Nações Unidas, que foi publicado em 2019, prevê que a população do planeta chega a um máximo de 100 mil milhões, portanto, mais 3 mil milhões do que 3 ou 4 do que temos atualmente, em 2100, com uma taxa de fertilidade de 1,9, também em 2100. A taxa de fertilidade para manter a população constante é 2,1. E, portanto, isto é uma taxa de fertilidade que faz com que estes 11 milhões continuem a descer por aí fora. O Lancet, que é uma revista, se calhar uma das mais prestigiadas revistas na área da saúde e da medicina, que saiu com um artigo em julho do ano anterior, em que estimava que o máximo era inferior a 10 mil milhões e seria muito antes de 2100 e com uma taxa de fertilidade de 1,66 em 2100. E, portanto, estas alterações vão alterar aquilo que se chamam as pirâmides populacionais. Antigamente havia muito poucos velhos e eram todos jovens. Agora está assim. Há menos jovens, há mais de idade média e um bocadinho mais de velhos e se calhar eventualmente vai ficar um paralelo ou vai exagerar um bocadinho e depois voltar a essa média. Isto faz com que a ideia de continuar a usar recursos como se eles não tivessem tomorrow, não é? Pode vir a ser, podemos ter uma esperança que o planeta sendo finito,
também vai ter uma população finita nesse desenvolvimento. Nós estamos todos conscientes, espero eu, da emergência climática. E, felizmente, eu gostava de acabar com algumas notícias, boas notícias, notícias, digamos, de que há coisas que estão a acontecer por esse mundo fora, muito interessantes e muito importantes. Quem é que aqui, nesta plateia, olha para a conta de eletricidade que tem que pagar em detalhe? 1, 2, 3, 4, 5. Bem, eu não sei se vocês já notaram que nos últimos anos a percentagem de eletricidade que nós consumimos em casa, de origem renovável, tem vindo a crescer continuamente. E que já houve meses em que a energia elétrica toda que nós utilizávamos em casa era toda renovável. Isto era impensável há 30 anos atrás. Era totalmente impensável. A Europa está a fazer um esforço enorme para que nós possamos descarbonizar completamente a nossa economia até ao ano 2050. Há quem diga que é lento demais, devíamos andar mais depressa. Eu também acho que devíamos andar mais depressa. Mas fazer uma coisa dessas não é fácil, porque, como eu estava há bocadinho a explicar a um colega vosso, eu há 3 ou 4 anos comprei um frigorífico, porque o meu já não estava a trabalhar, triplo A, triplo mais. Não, antes disso, deixa-me falar. Eu, quando cheguei a Portugal, em 91, fui comprar um frigorífico, não é? E quando cheguei à loja, perguntei quanta energia que usava. E o senhor olhou para mim e disse, é eletricidade. E eu disse, mas sim, eu sei que é eletricidade. Por acaso, não é evidente, porque nós em Moçambique tínhamos um frigorífico a gás, não era tudo elétrico. Bem, mas eu queria saber quanto é que gastava. Não fazia a mais pequena ideia. Mas a mais pequena ideia. E depois eu disse, mas é capaz de tentar saber? E, passado uma semana, telefonou-me a dizer, sabe, tem muita pena, mas eu não consigo ter esses dados. Estamos a falar há 30 anos. Hoje, não há quase nenhum eletrodoméstico que vocês não saibam exatamente o que é que consome, quantos A's e quantos triplo mais é que tem, que agora foram modificados. Agora, o triplo A, triplo mais, há 4 anos atrás, custava 900 euros. Quantas famílias é que vocês conhecem que conseguem gastar 900 euros num frigorífico triplo A, triplo mais, para ter em casa para gastar menos energia? Ainda continua a ser muito desta eficiência, esta questão da eficiência do consumo da energia, ainda continua a ser, em muitos casos, um luxo. Mas vai ter que evoluir a pouco e pouco. Não é? A economia circular, a ideia de nós reutilizarmos determinados plásticos que usamos ou não deitarmos fora e voltar a reutilizar aquilo que utilizamos, também está a penetrar com muita força, incluindo em Portugal. A agricultura inteligente, e que não é só aquela que é voltar ao passado a fazer a agricultura do passado, mas é também aquela que é a agricultura do futuro, em que se podem criar plantas que utilizam muito menos água, são muito mais resistentes ao calor e produzem muito maior quantidade de produto alimentar. Também está a desenvolver-se por esse mundo fora, incluindo em Portugal. Há muitos grupos em Portugal a estudar. A eficiência, na Califórnia, uma das coisas que estamos a tentar introduzir na Lei de Bases do Clima, na Califórnia tiveram uma solução que eu achei extraordinária, que é uma família, ou uma pessoa, uma casa, que de um ano para o ano a seguir consegue poupar 10% da água que utilizava antes, em vez de pagar 90%, só paga 80%. Tem um bónus igual àquele que poupou. Fez com que na Califórnia não fosse necessário construir mais uma barragem, porque deixou de ser necessário ter tanta água para utilização comum. E, portanto, isto funciona
E há exemplos de sucesso extraordinários. A partilha do conhecimento e tecnologia, temos que fazer isto, né? Temos que também partilhar com aqueles que não têm uma tecnologia tão avançada, que não são tão ricos como nós, para poderem utilizar estas tecnologias, né? Em África, nos países, e não é preciso ir para a África, nas grandes cidades há bairros que são tão pobres como aqueles em África, e portanto conseguir partilhar aquilo que nós sabemos e beneficiar todos é fundamental. E a questão da adaptação climática, porque com aqueles números que eu vos mostrei no início do consumo de energia, eu não tenho dúvida nenhuma, não, eu não devia dizer isso, porque eu já vão ver porquê, tenho muitas dúvidas, que o clima não vai continuar a ser alterado, porque enquanto que os Estados Unidos e a Europa, e se calhar o Japão, conseguem fazer esta transição para a descarbonização, a Índia e a China e o Paquistão e a África e o resto do mundo também querem viver como nós e, portanto, vão continuar a consumir muita energia e nós temos que perceber como é que nos adaptamos às alterações climáticas, tornando as cidades menos quentes, menos ilhas de calor, utilizando energia de uma forma mais inteligente, utilizando os recursos também de uma forma mais circular. E já vão perceber porque é que eu me retraí quando disse que não tinha dúvidas. Porque eu queria acabar com esta frase do Bertrand Russell, que disse isto há 70 anos. Há 70 anos atrás, ou há 70 anos, nenhum de vocês era vivo. Eu já era. Mas vocês não eram. Há 70 anos atrás, o Bertrand Russell tem esta frase absolutamente monumental. O problema principal, o maior problema do nosso mundo é que fools and fanatics, traduzir para português é difícil, idiotas e fanáticos, mais ou menos, estão sempre cheios de certezas e certos de si próprios, e as pessoas mais sensatas, wiser people, estão cheias de dúvidas. E eu acho que isto é uma mensagem muito realista, porque nós todos os dias ouvimos nos mídia, por todo lado, pessoas que sabem, têm certezas sobre tudo e mais alguma coisa. Não é? Nós até já tivemos um político que dizia que não tinha dúvidas e raramente se enganava, acho eu. Já não me lembro da frase, mas era que nunca tinha dúvidas e raramente se enganava. Não é? E eu confesso que pessoas assim, a mim enchem-me de dúvidas, porque há muita coisa que nós, aliás, na história que eu vos contei, há muita coisa que não era aceite há 50 ou há 100 anos atrás, não é? Que era absolutamente impensável nós aceitarmos e que hoje são perfeitamente aceitáveis no mundo em que nós vivemos. Há outras que não, felizmente, e, portanto, isto é uma evolução contínua em que a questão do conhecimento em todos os domínios, não é só na biologia, não é só na física, na química, na engenharia, na medicina, é também nas ciências sociais e por aí fora. Eu li há muito pouco tempo uma coisa que eu nunca soube, desconhecia totalmente, duas coisas, e acabo com estes dois exemplos. Na Europa, os homens, em França, e acho que, agora não tenho bem a certeza, mas em França e num outro país qualquer europeu, os homens só conseguiram ter direito, todos eles, de votar no fim da década de 20. Não, no fim da década de 10. Em 1920, todos os homens em França puderam votar. Antes disso, só os que tinham propriedade é que podiam votar. E quanto mais propriedade tinham, mais votos caía a cada uma dessas pessoas. Portanto, a democracia mudou bastante no século XIX e princípio do século XX. As mulheres, por outro lado, em França, só em 1945 é que tiveram o direito de votar. E em Portugal, as mulheres só tiveram todas o direito de votar em 74. E na Suíça,
Só em 1991, portanto estamos a falar há 30 anos, é que o último cantão da Suíça deu os direitos todos de voto às mulheres daquele cantão. Isto é uma história que muitas pessoas não conhecem, não é? Quer dizer, a gente saber que no início do século XX não eram só as mulheres que eram discriminadas, os homens também, e que isto mudou muito, é fundamental. O outro exemplo, que também eu desconhecia, é que quando acabaram com a escravatura, e os exemplos são de alguém que estudou a Inglaterra e os Estados Unidos e a França, eu não sei os dados para Portugal, em Portugal também a escravatura acabou. Quando a escravatura acabou, os proprietários de escravos receberam indemnizações astronómicas. Porquê? Porque tinham perdido a sua propriedade. Os escravos eram propriedade. E, portanto, foram recompensados por valores astronómicos de compensação por terem perdido os seus escravos. E os escravos, nos Estados Unidos, um senhor chamado Thomas Paine, que alguns de vocês já ouviram falar, tinha prometido a todos os escravos que, quando fossem libertos, iam receber uma frase famosa: 40 acres and a mule. 40 acres, sabem o que são acres de terra, é mais ou menos metade de um hectare, e uma mula. Todos os escravos iam receber isto depois de serem libertos. Quantos é que receberam? 0. E, portanto, há histórias trágicas do passado, há histórias espantosas de coisas que estão a acontecer por esse mundo fora, e eu acho que a gente tem que ter também uma visão equilibrada em relação àquilo que é realista pensarmos. Em relação ao clima, eu penso que a forma mais realista de pensarmos nela é que temos que fazer tudo o que podemos para tentar evitar maiores alterações, mas vamos ter mesmo que nos adaptar, porque ela vai acontecer, e vai acontecer em Portugal como em quase todos os outros países. Muito obrigado. Peço desculpa, eu usei um bocadinho mais de tempo que eu tinha prometido, mas... Não faz mal. Nós já estamos um bocadinho em cima, por isso vamos aceitar 2 ou 3 perguntas de resposta rápida. Portanto, quem tiver alguma questão para colocar... A primeira é sempre muito difícil. As pessoas são muito tímidas. Alguém tem uma questão a fazer no YouTube? Penso que não temos, porque está um bocadinho atrasado. Não há nenhum corajoso? Se não tiverem questões, então agradecia mais uma salva de palmas e vamos avançar. Muito obrigada, professor. Obrigado eu por estarem aqui comigo. Gostei muito. Muito obrigado. Lá em casa também. Muito obrigada por terem ficado connosco, mas já a seguir vamos ter um debate que não vão querer perder. Até já. Até já. As alterações climáticas vão servir de premissa, mas vou primeiro explicar como funciona o debate. Temos 3 aspirantes à sobrevivência. Temos Alexandra Correia, que é imunologista do I3S e que pode tomar o seu lugar. Uma salva de palmas, por favor. Joana Ascenso, que é astrónoma da FEUP. E, finalmente, Paulo Aguiar, neurocientista do I3S. Nós vamos ter 2 rondas de 5 minutos cada. E estes cientistas vão tentar convencer-vos de que merecem ser salvos por vocês. E lá em casa também. Mas só um é que vai ganhar um lugar no barco. Eu vou agora pintar o cenário. A humanidade falhou na luta contra as alterações climáticas. Falhou como espécie, incapaz de se unir e mobilizar em prol da sua própria sobrevivência. Sem condições propícias, é um cotidiano despreocupado como o conhecíamos, como estar aqui sentados no auditório a ver palestras sobre alterações climáticas. Aproveitem. A civilização colapsou para primeiro entrar num cenário pós-apocalíptico de salve-se quem puder e depois de completa desolação, sem qualquer hipótese de recuperação. As vidas de uma percentagem devastadora da população mundial foram ceifadas e os sobreviventes,
vocês, o público, desterrados numa terra destroçada e sem futuro, preparam-se para partir para uma ilha remota na Melanésia. Mas antes, estão dispostos a ouvir cientistas, aqui os nossos 3 aspirantes, e aceder ao único lugar disponível, bem como os recursos suficientes para chegar ao destino, no barco salva-vidas, àquele que seja capaz de demonstrar que o seu trabalho será mais providencial na construção de uma nova sociedade. Portanto, vocês, resumindo, vão ouvir os argumentos dos nossos cientistas em 2 rondas de 5 minutos e vão ter de decidir quem é aquele que vai contribuir mais para a construção da nossa sociedade, a nova sociedade lá na ilha remota da Melanésia. Então os sobreviventes vão votar o cientista com argumentos mais convincentes, que será recompensado com um lugar no barco e um remo, porque também tem de trabalhar um bocadinho antes de lá chegar. E vamos então dar início à primeira ronda, e a primeira é precisamente a Alexandra Correia, e eu vou aqui ligar o meu telemóvel para iniciar a contagem. Quando quiseres. Boa noite. Lamentavelmente estávamos nesta situação, era bom que não estivéssemos. De qualquer forma, tenho que vos louvar por darem lugar à ciência no vosso barco e de quererem construir uma nova civilização, uma nova humanidade, com cientistas. E eu quero aqui convencer-vos a levar um imunologista, como eu sou, porque eu acho que a imunologia é crucial para o vosso novo mundo. Vai ser necessário que vocês, no momento em que chegarem lá, vão estar em contacto com micro-organismos para os quais vocês não têm defesas, vocês não têm memória imunológica, nunca os encontraram, não desenvolveram defesas contra esses micro-organismos. Vejam o que está a acontecer agora com a Covid. Este novo vírus, este novo coronavírus, o SARS-CoV-2, nós tivemos muito vulneráveis porque nós não conseguimos combatemos com algumas armas, mas não temos essa memória imunológica, porque é a primeira vez que nós o encontramos. Então, como é que nós vamos combater este vírus? Com a vacinação. E são os imunologistas que trabalham nesta área da imunologia, que é a imunologia e infecção, a interação com os micro-organismos e o desenvolvimento de vacinas contra essas doenças infecciosas. E vocês sabem que a vacinação já conseguiu erradicar várias doenças. Uma das mais importantes é a varíola, que foi erradicada globalmente em 1980, através puramente da vacinação. Mas podemos falar da raiva, que também está quase extinta, pelo menos está controlada em grandes partes do planeta, exatamente devido à vacinação. Eu estou-vos a convencer da vacinação, a falar-vos da vacinação, porque eu sou imunologista exatamente dessa vertente, da imunologia e infecção. Eu desenvolvo vacinas, quer contra doenças humanas, quer contra doenças de interesse veterinário. E não é só a população humana que nós temos interesse em desenvolver vacinas, temos também interesse em desenvolver vacinas contra os animais, porque nós vamos ter que conviver com eles, nós vamos usá-los como alimento, vamos usá-los como companhia e, como vocês ouviram o professor Alexandre Quintanilha a falar antes, há um aumento das doenças zoonóticas, e essas são as doenças que são transmitidas pelos animais, e nós vamos estar em contacto provavelmente também com animais que nunca tivemos contacto nesse novo mundo para onde nós vamos. E será necessário nós evitarmos as doenças. Melhor do que curar, melhor do que remediar, é prevenir, que é exatamente o que as doenças fazem. Para vos falar um bocadinho mais do que eu faço, eu desenvolvo vacinas contra doenças parasitárias e também fúngicas, de parasitas que são intracelulares, que estão dentro das nossas células e que acabam por causar ou a morte ou então, por exemplo, de causar aborto. É o caso do Toxoplasma gondii, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é um parasita que infecta humanos, e as grávidas de certeza que já ouviram falar no Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii, esse parasita, é transmitido nas fezes dos gatos. Eu não sei se nós vamos ter contato com gatos, ainda não há vacina contra essa doença e é nisso que eu estou a trabalhar. E se nós lá tivermos contacto com toxoplasma, eu já sou uma mais-valia nesse aspecto, porque já tenho aqui algum know-how de como combater essa doença. E trabalho também numa doença que
causa abortos em vacas, em gado bovino, e que impede depois, por exemplo, de termos leite. E os produtos lácteos, como vocês também já ouviram, estão a ser muito utilizados. Portanto, se nós tivermos a oportunidade de desenvolver vacinas, quer contra doenças que causam, micro-organismos que causam doenças em humanos, e também de vacinas contra doenças que causam doenças em animais e que até podem ser zoonosos e podem afetar-nos também, eu acho que vocês ficam muito melhor com um imunologista no vosso novo mundo. 30 segundos. Eu pensei que já me estava a mandar 30 embora. segundos. Então ainda posso mais uma vez reforçar que a imunologia é importante, não só contra doenças infecciosas. Há agora também desenvolvimento de vacinas contra o cancro, por exemplo, e outro tipo de doenças que não são causadas por agentes infecciosos, e convencer-vos que realmente não há futuro para vocês sem um imunologista, sem o desenvolvimento destas terapias. E acabou. Obrigada, Alexandra. Não me deixem afogar. Vamos agora avançar então para a nossa astrónoma e ver o que é que ela pode levar, que mais-valia ela pode trazer para a ilha. Queres ir para aqui? Posso pousar isto aqui em qualquer lado? Não cabe, pois não? Não, acho que não cabe. Vai escorregar e partir. Ora, muito boa noite e obrigada por esta oportunidade de lutar por um lugar no vosso barco. Ora bem, eu quero-vos convencer em 5 minutos que não só é sensato levarem um astrónomo, como é fundamental. Então, estamos a falar numa ilha da Melanésia, certo? Nós temos que lá chegar. Não vai haver tecnologia, porque vai ter tudo acabado. Quem é que sabe navegar? O astrónomo, certo? Portanto, a astronomia esteve na fundação e esteve presente em todos os inícios de civilização, desde sempre, desde a pré-história. E há um motivo para isso, não é? Porque a astronomia. Não pode fazer nada. Eu até pausei. Eu pausei. Foi uma manobra de diversão, estava a dizer. Vou retomar. Portanto, há um motivo para a astronomia ter sido fundamental na construção de várias civilizações. Esse motivo é que a astronomia é uma ciência com uma componente muito utilitária. Não é? Desde sempre, no início, nos primórdios, que a astronomia foi usada para prever fenómenos naturais, para conseguir calendarizar, para conseguir prever as estações, quando é que temos que abandonar este local porque vai fazer frio, quando é que temos que plantar as colheitas, quando é que podemos navegar, quando é que a maré sobe, a maré desce. E, portanto, vamos precisar disso tudo na Melanésia, não se iludam. Mas principalmente, e portanto assumindo que o progresso vai ser mais rápido agora do que foi no início da nossa civilização, que acabou ontem, portanto nós temos que valorizar outros aspectos da astronomia, e a astronomia é uma ciência que é muito interessante porque se ultrapassa ela própria. Portanto, a astronomia nós fazemos muito com muito pouco. Mas estamos sempre no limite, portanto, nós estamos no limite do observável. Nós já descobrimos um bocadinho, queremos descobrir mais. Para isso precisamos de várias ferramentas. Portanto, imediatamente um astrónomo, numa sociedade, numa civilização nova, vai começar a fazer um mercado, vai começar a mover a economia e a motivar todo o tipo de inovação tecnológica, porque isso já acontece na nossa sociedade que acabou na segunda-feira. Ou seja, há muitas coisas que nós conhecemos do nosso cotidiano, os raios-x, as ressonâncias magnéticas, os CCDs, os rolos fotográficos, há uma imensidão de tecnologia que nasceu precisamente da astronomia, das necessidades da astronomia, porque nós queremos ver coisas que estão muito longe, nós queremos aprender sobre objetos que não conseguimos tocar, que não conseguimos fabricar em laboratório. E, portanto, a astronomia é um motor muito grande da inovação tecnológica e estamos sempre na fronteira em termos de conhecimento. Mas há mais coisas. E vocês dizem assim, então, mas não foi essa tecnologia toda que nos pôs aqui neste barco? Se não fosse a tecnologia, se calhar não tínhamos alterações climáticas. Mas não foi a tecnologia. A tecnologia é uma necessidade e é inevitável.
Nós, como espécie, somos muito curiosos e somos muito inventivos e não conseguimos, nunca vamos conseguir, deixar de construir coisas, tecnologia que nos pode ajudar, porque não conseguimos, porque está na nossa natureza. Agora, os astrónomos fazem isso numa perspectiva muito interessante. Ou seja, nós sabemos aquela história do não há planeta B. Nós sabemos, os astrónomos sabem que não há planeta B porque nós conhecemos os outros planetas, não é? E, portanto, nós sabemos, nós temos consciência da nossa pequenez, da nossa dimensão no universo, da nossa fragilidade e, portanto, nós estamos muito bem equipados para aplicar a tecnologia de uma maneira protetora, de uma maneira de conservação, ok? Portanto, mais um motivo para, enfim, garantirmos que isto não volta a acontecer e que não vamos daqui a uns anos estar outra vez no barco, é levarem um astrónomo, ok? Outra coisa que é importante é que a astronomia também tem a capacidade de inspirar e de inspirar para a ciência. Portanto, nesse aspecto, a astronomia funciona um bocadinho como uma semente. Há estudos muito interessantes que demonstram que as crianças e os jovens que são expostos à astronomia, que conhecem a astronomia, porque a astronomia tem esse potencial de encantar, de maravilhar, predispõem essas crianças e esses jovens, de uma maneira geral, para a ciência. Okay? E, portanto, ao levar essa semente da ciência para a Melanésia, okay, nós estamos a garantir não só a sobrevivência da astronomia, mas também a sobrevivência da neurociência, da imunologia. E, portanto, estamos a garantir que a ciência, estamos a pôr numa posição confortável para o desenvolvimento da ciência no futuro. Portanto, acabou. Pronto, os sobreviventes têm muita gente para ouvir, têm muitas decisões para tomar, portanto, vamos ter de avançar para o Paulo Aguiar. Posso? Está a contar. Ok, então eu aqui agora vou tentar vos convencer porque é que vocês deveriam levar um neurocientista, ok? E eu posso começar por vos dizer a todos que vocês têm em cima dos vossos ombros o sistema mais complexo conhecido, ok? É mais fácil nós conhecermos a dinâmica de uma estrela que esteja a milhões de anos-luz do que como é que é o funcionamento do cérebro, ok? São 10 levantado a 11 neurónios, são as células principais do sistema nervoso, vocês têm 10 levantado a 11 células, isso corresponde a qualquer coisa como 1 com 11 zeros à frente, são 100 mil milhões, todas elas intrinsecamente ligadas umas às outras. Aliás, os axónios, que são portanto, os cabos, entre aspas, que ligam estes neurónios todos uns aos outros, se estivessem todos esticados uns a seguir aos outros, dava para ir da Terra à Lua 20 vezes, ok? Por isso, a importância da neurociência é fundamental. Esses 10 levantado a 11 neurónios, quando estão a funcionar da sua forma de vida, aquilo que nós podemos dizer as condições fisiológicas, são esses 10 levantado a 11 neurónios que vos definem quem vocês são, vos dão as vossas memórias, como é que vocês controlam os músculos, como é que se vocês estão apaixonados ou se estão tristes ou se estão zangados, são eles que vos definem na vossa individualidade, ok? São também esses 10 levantado a 11 neurónios, quando as coisas não estão a correr bem, a tais situações patológicas, dão origem a doenças avassaladoras, como é a epilepsia, o Parkinson, Alzheimer e muitas outras, ok? Na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas doenças neurológicas estão no topo da lista das doenças que criam mais impacto na sociedade, por quão agressivas é que são em diminuir a qualidade de vida das pessoas. Portanto, a neurociência é fundamental para nós conseguirmos perceber como lidar com essas patologias, nós desenvolvermos novas terapias para uma vida saudável nas nossas sociedades. Outro elemento que eu também gostava de vos alertar é que a neurociência trabalha em diferentes escalas, ok? Diferentes escalas e cada uma tem a sua utilidade. Nós temos, por exemplo, uma neurociência à microescala, em que podemos trabalhar, por exemplo, em biologia molecular e biologia celular para tentar perceber como é que os neurônios funcionam e desenvolver novas terapias. Nós temos uma escala também que eu posso lhe chamar uma mesoescala, que é a nível do próprio sistema nervoso e a interação do sistema nervoso com outros sistemas, uma visão holística, complexa, mas há também uma terceira escala que eu acho que é interessante nós falarmos, que é olhar para o cérebro como um cérebro social, em que há interação entre vários cérebros, e a neurociência aí ajuda-nos a perceber como é que são as interações e toca naquele campo da psicologia. Okay?
E é aí que também é importante nós percebermos na reação como é que é o nosso organismo perante as situações, perceber porque é que numa condição tão adversa como essas das alterações climáticas, nós estamos a ter imensa dificuldade para reagir a essa adversidade com ação e não com apatia como nós temos estado a fazer. O Homo sapiens, por acaso, tem um defeito, que é os cérebros têm mais tendência a reagirem para problemas a curto prazo do que a problemas, conseguem reagir melhor a problemas de curto prazo e não tanto a problemas a longo prazo. Além dessas interações que eu vos falei, a neurociência também tem outra vantagem, que também é bastante interessante, que ela não se liga só à neurobiologia, à psicologia, à farmacologia. Há também um interesse muito grande de interface entre a neurociência e a engenharia. E aqui é engraçado vocês verem porquê. Se eu tivesse que resumir o sistema nervoso numa única palavra, qual é a palavra que vocês achariam que eu deveria usar? Fazendo um resumo numa palavra apenas. Sim? Eletricidade pode ser, mas eu acho que gostava de vos tentar convencer que seria, vamos ver a outra. Algoritmo já está mais próximo. Eu diria informação, está bem? Os neurônios são a solução da natureza, ao fim de bilhões de anos, para a gestão e processamento de informação, ok? E então, nós compreendermos como é que o cérebro funciona, dá-nos algoritmos como aqueles que vocês têm visto de machine learning, aprendizagem automática, algoritmos genéticos, que têm sido fundamentais para nós darmos um passo qualitativo muito forte na nossa sociedade. Da mesma forma que os computadores vieram revolucionar a ciência, a machine learning, portanto a aprendizagem automática, também tem-no feito. Em medicina, por exemplo, em algoritmos que são baseados na maneira como funciona o cérebro, nós conseguimos ter detecção automática de patologias de uma forma mais eficaz do que aquela que seria dada pelos próprios pacientes, pelos próprios patologistas, ok? Pronto, eu gostava de concluir então que a neurociência, por todos esses tópicos que eu vos disse até agora, deveria fazer parte do vosso barco, ok? Pronto. E ainda com 10 minutos, 10 segundos para... sim, 10 minutos não. Vamos agora para a segunda e última ronda. Nesta ronda, os aspirantes já ouviram os seus concorrentes, já sabem como é que vão tentar rebater os argumentos, portanto agora é que é a altura de vocês perceberem para que lado é que vocês vão votar, ok? Vamos então dar a palavra à Alexandra. Ok. Eu fui a primeira, já vi que fiquei em desvantagem. Limparam-me o selo aqui com gente grande. A Joana veio-nos falar que realmente a astronomia que estaria na origem e que seria necessário, senão nem se conseguiam orientar e chegar lá, mas não chega. Se vocês, entretanto, morrerem todos com uma doença infecciosa, acabou, não é? Já não há hipótese nenhuma. E quem diz uma doença infecciosa diz outro tipo de doença, porque a imunologia acaba por ajudar não só contra as doenças infecciosas, mas também outro tipo de doenças. E vocês já devem ter ouvido falar das doenças autoimunes, em que o nosso próprio sistema imunológico combate as nossas células e os nossos órgãos, e que acabam por gerar doença. Muitas das vezes acabam por gerar depois as doenças neurológicas de que falou o Paulo. Então, vocês vão precisar de sobreviver. E não vai ser a astronomia, apesar de ser muito importante, eu acho que é muito importante, nem vai ser a neurociência que vos vai manter vivos perante novas ameaças que vocês vão ter que vão estar expostos. O Paulo falou que as doenças neurológicas estavam no topo, não é? Das doenças. Eu tenho que rebater isto. As doenças infecciosas são as doenças que mais causariam mortes se nós não tivéssemos as mais-valias que temos devido à imunologia. Do estudo da interação entre o sistema imunológico e os micro-organismos e a vacinação. É claro que depois a microbiologia, que também está relacionada, e o Paulo acabou por falar que a neurociência estava muito ligada a outras ciências, também a imunologia está relacionada com muitas outras áreas do conhecimento e bebe das várias áreas de conhecimento e contribui para as várias áreas de conhecimento, e para vocês saberem que o sistema imunológico está ligado a todos os sistemas que nós temos, incluindo o sistema neurológico.
E, portanto, é muito importante, é extremamente importante a imunologia. Vocês podem não morrer de Alzheimer, mas se calhar, quando já estão com Alzheimer, já estão velhinhos, e se chegarem lá e apanharem uma doença infecciosa para a qual não há uma vacina, ou não há conhecimento e não há memória imunológica, por exemplo, vocês vão morrer ainda novos. Podem morrer até bebés. Por isso já, bem, ainda podem ver as estrelas, mas nem vão sequer conseguir pensar em chegar às estrelas. Então, vocês primeiro vão precisar de se manter vivos. Vão precisar de combater as doenças e ter uma vida de qualidade. E, quando falo em doenças, não só infecciosas, também com o cancro, também doenças autoimunes, tudo isso. Vão precisar de se manter vivos. E isso vão conseguir com a imunologia. Depois, podem pensar no resto. Primeiro, nós. Quanto tempo tenho? 1 minuto e meio. Ainda tenho 1 minuto e meio. Eu não sei se da audiência querem fazer assim alguma pergunta rápida sobre a contribuição que nós podemos ter. O sistema imunológico realmente está ligado a todos os outros sistemas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ouviram na palestra do professor Quintanilha, que 2/3 das células que nós temos não são nossas. Vocês sabem o que é que são? São o nosso microbioma. E vocês sabem que o nosso microbioma vai contribuir em muito para a nossa resposta. Está intimamente relacionado com o nosso sistema imunitário, com o nosso sistema imunológico. As nossas células do sistema imunológico vão receber mensagens do metabolismo, dos micro-organismos que nos povoam, tudo isso, e isso vai depois levar à ação dessas células, que vai depois determinar o nosso bem-estar e que vai regular também todos os outros sistemas. Há até o que se chama o eixo intestino-cérebro, ok? Terminei? Pronto, eu vou ter que terminar. Não me deixem afogar, porque senão quem morre são vocês. Joana, argumentos de peso. Última oportunidade para conseguires um lugar. Quando eu puder iniciar. Obrigada. Ora bem, está bem. E ainda bem que foi esta intervenção, porque vai tocar exatamente naquilo que eu ainda queria dizer. Esta coisa de ainda podemos olhar para as estrelas. É verdade, é um grande, enorme privilégio podermos olhar para as estrelas, e ser astrónomo é maravilhoso. Mas, acima de tudo, o que vocês querem e isso é além da utilidade da ciência em geral, tanto minha como a de todos, e qualquer cientista que viesse aqui, investigador, vos conseguiria convencer da utilidade do seu trabalho. Mas mais do que isso, a astronomia, reservar o lugar num barco para um astrónomo é uma mensagem muito poderosa. Eu explico. É porque a astronomia precisamente tem essa componente quase de inutilidade. Ou seja, a astronomia não é só olhar para o céu. Tem utilidade prática, tem imensas implicações na nossa vida cotidiana, etc. Mas, acima de tudo, a astronomia é uma ciência fundamental. E a ciência fundamental é aquele tipo de ciência cujo valor não reside na sua aplicação imediata, reside no valor do conhecimento. E estar a reservar um lugar, um sobrevivente, para uma ciência fundamental, manda a seguinte mensagem, diz assim: nós, como espécie humana, reconhecemos que a nossa espécie, e o Paulo sabe explicar isso com certeza, tem uma necessidade intrínseca de compreender, uma necessidade intrínseca de perceber o mundo que nos rodeia. E por isso é que valorizar em qualquer sociedade, quer seja na nova, quer seja na outra que acabou, o conhecimento pelo conhecimento, é garantir que nós não nos afastamos, de certo modo, da nossa humanidade. Okay? E partir para uma melanésia sem fazer uma avaliação correta daquilo que vão ser as necessidades é um grande erro,
Portanto, o erro que nós corremos quando desvalorizamos a ciência fundamental por não ter aplicabilidade imediata ou óbvia no momento em que está a ser produzida, é uma sociedade insatisfeita com o conhecimento, é uma sociedade com sede de conhecimento. Essa sede não nos aparece. E nós vemos com as fake news e vemos com vários fenómenos que têm surgido e que também já foram mencionados aqui, que quando as pessoas não sabem, inventam ou vão buscar informação, seja onde for. Okay? Se o conhecimento não está lá e não é valorizado pela sociedade, a sociedade adapta-se de uma maneira que pode não ser muito vantajosa e depois, se calhar, daqui a uns anos, estamos na Melanésia, em vez de estarmos na praia, estamos a preocupar-nos com o arrebentar da civilização, não pelas alterações climáticas, mas porque andamos todos à batatada porque não temos conhecimento. Portanto, a construção de uma ciência baseada na razão, de uma civilização baseada na razão e no respeito intrínseco pelo conhecimento, só porque nós somos seres que, da mesma maneira que não podemos viver sem afeto, sem neurónios e sem outras necessidades básicas que nós temos, sem alimento, nós também não podemos viver sem conhecimento. E, portanto, garantir o lugar no barco para a astronomia é uma forma de privilegiar essa mensagem. Claro que como sou a única neste painel que representa a ciência fundamental, é evidente que tenho que me escolher para ir para o barco, não é? Porque senão é uma grande asneira. Portanto, não só precisam de lá chegar, precisam de sobreviver, precisam de criar uma sociedade equilibrada e precisam de uma sociedade que, se calhar ao contrário da tendência atual que se verifica nesta sociedade, valorize a ciência pelo conhecimento e pela necessidade que isso representa para o ser humano. 1 minuto. Isto afinal há montes de tempo. Pronto, posso acrescentar que sei nadar muito bem, mas acho que não vou precisar, porque, de facto, mesmo a nível individual, se pensarem na astronomia, e eu recupero uma ideia que estava a fazer há pouco, nós não somos espetaculares, mas não fazemos milagres, não é? Mas uma coisa que nós fazemos é fazer muito com pouco, não é? E nós pegamos na luz pequenina que chega de uma estrela, de um objeto que está muito distante e nós conseguimos saber muitas coisas, não é? Isso é uma grande vantagem se vamos para uma ilha onde temos que começar tudo com poucos recursos, não é? Vocês querem pessoas inventivas, querem pessoas que estejam à procura de soluções e que tenham muita prática nisso. Os astrónomos têm muita prática nisso, está bem? Portanto, não preciso do tempo todo, porque acho que vocês já estão convencidos. Portanto, muito obrigada por terem vindo. Espero que continuem a acariciar a ciência e a apadrinhar a ciência com a vossa presença nestes eventos. E pronto, até mais. Não sei a que horas parte o barco, mas lá nos vemos. Daqui a poucos minutos ainda vai o Paulo apresentar os seus argumentos finais e depois vamos a pensar. Muito bem. E depois então vamos avançar para ver quem fica com o lugar. Ok. Posso? Sei nadar. Eu sou açoriano, ok? Por isso eu já vivo na ilha, por isso não fica muito diferente. Ora bem, então, eu acho que vou começar isto da pior maneira, que é concordando com a Joana. Eu acho de facto que o conhecimento e a razão são fundamentais, ok? E vocês associam conhecimento e razão a quê? Ok? Sem cérebro não há razão, ok? E sem razão não há progresso. E eu depois tenho mais uma coisa para vos dizer. Que órgão é que a nossa imunologista Alexandra usa para produzir conhecimento? O cérebro, certo? Ok. O cérebro tem células de sistema imunológico. Ok. Então, e a Joana, que órgão é que usa também para produzir conhecimento? Também é o cérebro, ok? E muitas das vezes, para analisar os dados que eles tiram, seja de imunologia, seja dos astros, os sinais que vêm dos astros, muitas das vezes estão a usar técnicas avançadas de reconhecimento de padrões, algoritmos de aprendizagem de máquina, e isso são tudo algoritmos que foram inspirados no funcionamento do cérebro. Okay? Por isso, a neurociência aqui tem de facto um papel que é fundamental. Outro elemento que eu gostava de alertar aqui, por acaso as minhas colegas não me atacaram por aqui, para este lado, mas às vezes há uma apreensão grande a novas ciências, como por exemplo agora está a haver em relação à aprendizagem automática, inteligência artificial, as pessoas às vezes têm alguma apreensão. Eu diria que é natural,
eu quase que arriscaria dizer que quando o homem primitivo inventou a roda, deve ter havido automaticamente uma revolução pelos perigos que aquela roda poderia trazer nos engarrafamentos e nos acidentes em frente à caverna, não é? Se não tivéssemos rodas, nós não estaríamos cá hoje. Ou seja, é natural que haja alguma apreensão. Mas, como eu dizia ainda há pouco, da mesma forma que os computadores foram fundamentais numa revolução da ciência, hoje em dia muitas dessas tecnologias que estão a sair da inspiração de como funciona o cérebro também são fundamentais para o nosso progresso. Outro elemento que eu queria vos dizer, e aqui já a finalizar, e também um bocadinho alinhado com o que a Joana estava a fazer, nós aqui estamos numa brincadeira, mas levando as coisas um bocadinho à séria também, eu gostava que vocês tenham a certeza absoluta que ciência, razão e maioria não são coisas que se liguem bem, ok? A ciência e a verdade não se regem por maiorias. Nós vamos votar, isso é interessante, é uma brincadeira, mas eu gostava que também vocês tenham esse cuidado, porque na sociedade hoje em dia, sempre sujeita às fake news e às, portanto, à pseudociência e tudo mais, é importante que vocês pensem cada vez mais com o vosso cérebro e não com o vosso coração, ok? Eu quase que até sugeria, quando vocês estão a ouvir supostos debates de divulgação e de pessoas a falar sobre ciência, sejam sempre críticos, tenham sempre atenção às fontes daquilo aquilo que vocês estão a ler e a ouvir, vão sempre às fontes procurar saber se o que estão a ler está correto ou não. E isto é a maneira de vocês conseguirem ter, de facto, a certeza absoluta de que a informação que vos está a chegar é certa. Eu quase que na brincadeira até diria que, e a brincadeira porque tem aqui muita malta nova, era bom ver daqui para a frente as pessoas, em vez de estar a fazer aquele símbolozinho assim, tipo, quando querem mostrar apreço ou que gostam de alguém, deviam fazer, deixa-me pôr aqui, eu acho que era mais fixe fazerem isto. Em vez de estarem a fazer corações, fazerem tipo o córtex, está bem? Que é assim, mostram que a vossa vida é regida pelo conhecimento, pela razão e não por emoções. Porque eu acho que se para o futuro a razão e o conhecimento estiver cada vez mais prevalente, se isso for cada vez mais prevalente, nós daqui a alguns anos não vamos estar numa situação dessas, num cenário cataclísmico, portanto de catástrofe, numa situação realmente real. Ou seja, se as pessoas começarem a ter cada vez, levarem mais a sério a razão em vez de emoções, eu acho que é um passo fundamental. Pronto, eu espero que com tudo isso vocês tenham ficado convencidos que neurocientistas vão ser fundamentais nesta nova civilização, ok? Pronto. Tem mais 30 segundos? Bem, antes de eu perguntar ao Daniel ali atrás se esta sessão está a sincronizar bem com o online, está? Ok. Vamos dar mais uma salva de palmas para os nossos aspirantes a sobreviventes. E agora, Daniel, podes trocar, por favor? Eu vou rezar para que isto funcione, a votação, como deve ser. Podem, então, aqui e lá em casa, vamos dar algum tempo para vocês poderem aceder. Se não, podem aceder através da nossa rede que está aqui, para quem está aqui no auditório. E vamos dar algum tempo para vocês e também lá em casa fazerem a votação. Eu não posso votar, mas eu também tenho de ser imparcial, não é? Não posso... E vamos começar a ver se... Será que em casa se vê bem esta informação? Fica... É uma apresentação, como se fosse apresentação. As instruções para votar. Então eu vou dizer lá para casa, têm de ir a www.menti.com e depois o código 602-17517. Vamos lá. Isto vai ser renhido. Isto já é o treino para domingo, não é? Estás a olhar. É uma simulação, no fundo. Nós neste momento já temos 20 votantes. Os votantes são os votantes online mais presenciais ou de... Não sei.
São todos que estão no mesmo limite. É, quem estiver a assistir. Paulo, não foste convincente. Eu não estou a perceber. Eu acho que as pessoas querem sobreviver. Pronto, lá está. Aos primeiros impactos. Nós vamos aguardar assim mais uns minutos, porque realmente os votantes continuam a aumentar. E eu, entretanto, vou ter de ir buscar um adereço essencial para a nossa sobrevivência. Isto é o Galopão. Isto mostra como a vossa votação não tem nada a ver com o mundo em geral. Porque no mundo, o mundo que morreu na segunda-feira, o Paulo era o que ganhava. Era o homem. Continuamos, ok, continua a aparecer. Vamos continuar mais um bocadinho. Vamos ver. Já disse. Lá em casa estão a ver o site e o código menti.com 6021 7517. Eu sinto-me a dizer aqueles números de telefone ao fim de semana. Eu não sei muito bem, mas pronto, isto continua de facto a aumentar. Vamos dar só alguns minutos de suspense. Se bem que com 51 votantes, mas continuamos. Eu vou dar mais um minuto, ok? Lá em casa, não se esqueçam, menti.com 6021 7517. Aqui, já todos votaram? Já todos conseguiram votar? Sim? Ok. Se calhar há votações duplas. Sim. Não, mas eu estava a dizer que ia dar até às 56. Portanto, vamos... Se calhar as pessoas lá em casa ouviram. Ainda falta um bocadinho. Olá. A Joana está à frente. O Paulo acabou de subir um bocadinho. Se chegarmos ali aos 70 votantes, vamos ter de fechar, porque penso que já é um bom quórum e acho que já podemos atribuir o remo. E falta... E continuamos. Eu acho que vamos poder declarar a última sobrevivente do barco, a Joana Ascenso. E vamos dar uma salva de palmas. Joana, vais precisar de tomar, tens de trabalhar um bocadinho também. Uma salva de palmas. As pessoas continuam a votar, mas eu acho que só está a confirmar, não é? Com isto nós terminamos então a NEI aqui no I3S. No entanto, para quem está lá em casa, a noite continua aqui no canal do Pavilhão de Conhecimento, precisamente no Pavilhão de Conhecimento. Muito obrigada por terem estado connosco.